A juiz esclarece. O casamento continua a ser o tema do dia e vamos falar nesta sessão dos atos de aceitação de heranças, legados, doações, de repúdio de heranças. Vamos falar ainda das disposições por morte dos cônjuges. Então, relativamente à questão de saber se cada cônjuge pode ou não aceitar sem o consentimento do outro heranças, doações, legados, a lei resolve a questão pela afirmativa e até por uma questão de bom senso tal é perceptível, visto que, em princípio, estarão em causa bens que vêm, portanto, acrescer ao património comum do casal. Portanto, os bens legados, doados, herdados, em princípio, não são fonte de prejuízo para o casal, portanto, não são atos que põem em causa a substância do património comum do casal, antes visam, portanto, acrescentar bens ao património próprio ou comum do casal, isto depois em função do regime de bens. Como iremos ver noutras sessões, os bens doados, herdados, poderão ser ou não comuns em função do regime de bens. Já no que se refere ao repúdio de heranças e legados, nos regimes de comunhão, portanto, nos regimes quer de comunhão de adquiridos, quer de comunhão geral, será necessário para repudiar herança ou legado o consentimento do outro cônjuge. Tal apenas não irá acontecer nos regimes de separação de bens, em qualquer dos cônjuges pode repudiar sem o consentimento do outro herança ou legado. Depois temos a questão dos atos de disposição por morte. E a questão que se levanta é se cada um dos cônjuges pode ou não dispor para depois da morte dos bens que integram o património comum do casal. Essas disposições são admissíveis desde que não afetem o direito dos herdeiros legitimários, ou seja, existe em qualquer herança o quinhão legitimário daquelas pessoas que a lei elenca e que não podem ser desapossadas através de disposições por morte determinada parte da herança. Será o caso, por exemplo, do viúvo, será, por exemplo, o caso dos filhos, dos ascendentes. Portanto, há diversas pessoas que têm de receber o quinhão que a lei prevê de determinada herança. Portanto, as disposições feitas por aquele que dispõe para além da morte nunca poderá afetar esse direito. Ou seja, o cônjuge que dispõe do património só poderá dispor da parte disponível. Portanto, daquela parte que não está abrangida pelo quinhão que cada uma das pessoas que a lei elenca como sendo herdeiros legitimários tem necessariamente de receber. Bom, e se um dos cônjuges dispõe, para além da morte, determinado bem do património comum, o que é que irá acontecer? Irá acontecer que depois não poderá ser exigido o bem em género, mas sim o seu valor em dinheiro, a não ser que a data em que morre, aquele que dispôs do bem que era comum se tornou, entretanto, o único proprietário dele. Nesse caso, poderá a pessoa a favor da qual foi feita a disposição exigir o bem concretamente mencionado pelo disponente, porque neste caso já não é bem comum, a data em que o que faz a disposição morre,
o bem já é dele. E, nesse caso, aquele que favorece com tal disposição, aquele que beneficia da disposição por morte, já poderá exigir o bem em concreto que se encontra identificado pelo cônjuge que fez a disposição e já não apenas o seu valor em dinheiro. Tal poderá acontecer também se a disposição de um bem certo e determinado for feito de um cônjuge em benefício do outro, nesse caso o cônjuge, independentemente de aquele que fez a disposição se ter tornado ou não adquirente exclusivo do bem a quando do momento do óbito, poderá o outro cônjuge que beneficia da disposição, em qualquer circunstância, exigir que aquele bem lhe seja entregue. Poderá acontecer também, portanto, se o outro cônjuge der o consentimento à disposição de um bem certo e determinado, portanto, nesse caso, também poderá ser exigido pelo beneficiário a entrega desse bem. Isto para dizer que as disposições por morte geralmente focam sobre a cota disponível daquele que faz a disposição, ou seja, sobre aquele património de que o cônjuge pode dispor para além da morte, ou seja, que pode doar a terceiros. Portanto, aquela cota que, relativamente ao qual o que faz a disposição é livre de dar o destino que bem entender, desde que não afete aquela cota que a lei identifica como sendo aquela dos herdeiros que necessariamente têm de receber determinado quinhão da herança. As exceções são, portanto, aquelas que eu mencionei. As exceções, portanto, das disposições por morte que não abrangem uma cota abstrata, mas determinado bem em concreto, são aquelas, portanto, que eu vou repetir, aquelas em que o transmitente se torna, o disponente se torna, a quando da morte, já se tornou proprietário exclusivo, portanto, deixou de ser um bem comum para ser um bem próprio dele. Será o caso daquela disposição em que houve o consentimento do outro cônjuge e ainda o caso da disposição em benefício do outro cônjuge. Nesses casos, o que beneficia da disposição, portanto, poderá exigir a entrega do bem. Nos outros casos, apenas poderá ser exigido a restituição do respectivo valor. E penso que quanto a esta temática também foquei o essencial. Bem-aja pela atenção.